Convidado. Manuel Jorge é o convidado de João Matos. O nosso convidado de hoje é Manuel Jorge, jurista angolano e professor de Direito na Universidade de Paris, com quem vamos analisar a campanha eleitoral que arrancou hoje em França para a primeira volta das eleições municipais do dia 23 de março. Para começar, pode situar os nossos ouvintes a importância que têm estas eleições municipais para o francês médio? Essas eleições são de uma importância capital na medida em que elas são as primeiras que se realizam depois da eleição do Presidente da República, François Hollande. Até agora, a esquerda em geral e quase todos os partidos ligados à esquerda detêm a maioria nos conselhos municipais e também nas regiões. É preciso saber que são os maires que participam na eleição dos senadores e se a esquerda perde a maioria nas municipais, risca de perder também a maioria no Senado. De onde a questão de saber se as condições em que o presidente Hollande tem estado a governar a França não conduzem a uma perda das eleições municipais. Aliás, o presidente socialista François Hollande está a ser muito criticado devido a uma série de fatores, crise social, mesmo crise moral em França. Isto é verdade que ele foi eleito para resolver um certo número de problemas, dentre os quais a crise económica. Ora, ele não somente não resolveu a crise económica, mas como em princípio também se punha como um presidente normal, acima dos partidos e que teria uma conduta diferente da do Sarkozy, encontrou-se no emaranhado da situação moral e familiar que ele teve que se separar da companheira em condições um bocado rocambolescas. Isto pode pesar nestas eleições? Isto pode fazer os socialistas perder, por exemplo, essas municipais? Sim, isto terá necessariamente uma influência, porque uma das críticas que se fazia ao presidente Hollande é que ele era um indeciso, incapaz de tomar decisões definitivas e que estava sempre a hesitar. E o facto mesmo que ele se tenha separado da sua companheira mostra que finalmente ele é um homem hesitante, que não sabe para onde vai, muda de ideias, muda de família, muda de rumo, de maneira que as populações não fazem confiança. Mas do outro lado, a direita também está dividida entre a linha do atual presidente da UMP, Jean-François Copé, ou o antigo primeiro-ministro de Sarkozy, François Fillon. Sem falar agora na questão de escuta de um conselheiro do ex-presidente Sarkozy que gravava personalidades diversas, nomeadamente o próprio ex-presidente Sarkozy. Isso é realmente um dos elementos de sorte da esquerda para eventualmente diminuir a amplidão da perda nas municipais. Quer dizer que até há uma semana para cá previa-se que a esquerda perdesse pelo menos até 30% do seu eleitorado. Com a crise atual da direita, que se tem estado a manifestar, não somente porque há o escândalo do Jean-François Copé, que utiliza eventualmente, não se sabe ainda, fundos que serviam para o partido, fazendo faturas que eram sobrefaturadas. Também há o problema da sua disputa direta com o ex-primeiro-ministro do governo Sarkozy e agora o próprio escândalo do Sarkozy, com essas escutas telefónicas e depois os problemas também políticos, jurídicos em que está metido o próprio nome do presidente. Tudo isso faz com que as pessoas já não acreditem completamente nem na direita nem na esquerda. Sem falar na intervenção também da Justiça neste caso, já que o magistrado do Supremo Tribunal da Justiça que estaria envolvido nessa fuga das escutas feitas, agora, por exemplo, até está doente. Pois é, mas isso porque quando se chega ao Supremo Tribunal, quer dizer que fez-se toda a carreira com base num certo número de princípios. E diz-se em português que é de cima que deve vir o exemplo. Ora, o exemplo que vem de cima é mau.
E se é verdade o que se diz sobre esse magistrado, é realmente toda a justiça que fica suja, porque realmente nunca ninguém pensou que a um tal nível os dirigentes estivessem implicados em fugas de informação, em desvios do segredo de justiça e tudo o resto, não é? De maneira que isto tudo faz com que nem os partidos de esquerda, nem os partidos de direita, neste momento, estão em posição moral para poder ganhar as eleições. O partido da Le Pen é que pode, eventualmente, aparecer como o único salvador, dizendo que tem as mãos limpas porque nunca governou. Aliás, a Frente Nacional de Marine Le Pen é tido como quase que fiel da balança o árbitro destas municipais. É sim, senhora. E é porque esse partido tem o mérito, mas também o inconveniente de nunca ter governado. Como nunca governou, é claro que pode aparecer como um partido que tem as mãos limpas, que nunca se sujou em nada, porque, como se diz, só tem as mãos limpas quem não trabalha, não é? Porque quem trabalha tem que sujar as mãos de vez em quando e tem que saber lavá-las também de vez em quando. Mas o partido da Marine Le Pen é, neste momento, o partido que pode apresentar-se junto do eleitorado, dizendo, ora, toda essa gente tem as mãos sujas, andou a utilizar o dinheiro do Estado, são incapazes de governar, deixaram uma crise económica e social difícil de resolver, mas o problema é a credibilidade mesmo desse partido, porque esse partido não pode ter credibilidade na medida em que ele é contra a Europa e contra os estrangeiros. Enquanto ele continuar assim, não penso que ele possa também ter uma grande aceitação da maioria da população. Mas esse partido, a Frente Nacional Extrema-Direita, pode ganhar muitas câmaras municipais, pode chegar, através disso, ao Senado? Não penso que possam ter assento no Senado, porque o modo de eleição do Senado, que tem uma certa dose de maioria, vai impedir, porque a direita clássica e a esquerda clássica, o Partido Socialista, vão fazer aliança para impedir, para fazer barragem à Marine Le Pen. No entanto, eles vão ganhar, sim senhor, alguns municípios que eles vão governar. E dentro de 4 anos nós veremos que eles não sabem governar e que são ainda piores do que os outros. Agora que falou da direita clássica e da esquerda clássica, temos, de facto, neste momento, uma desacreditação dos ditos partidos tradicionais do poder em França. Isso eles estão desacreditados. Tanto o Partido Socialista como o MP, os dois estão desacreditados. O Partido Socialista estava desacreditado na medida em que o presidente Hollande não conseguiu resolver a crise económica que assola o Estado francês, não conseguiu resolver o problema do desemprego, não conseguiu resolver o problema do emprego dos jovens e não conseguiu resolver o problema, finalmente, da reforma para os velhos, para os anciãos. E o partido de direita também ainda está mais desacreditado porque o único recurso que tinham era o presidente Sarkozy. Ora, o presidente Sarkozy está neste momento embrenhado numa situação difícil e complicada em que a justiça está-lhe a correr atrás com 3 ou 4 processos por cima e depois o resto da direita, entre o escândalo do Copé e depois o escândalo também dos outros que andam à volta, faz com que todos eles, o povo não acredita nem nuns nem noutros. E o papel quase que moderado nesta direita do ex-primeiro-ministro de Sarkozy, François Fillon? Não, o François Fillon neste momento não constitui realmente risco nenhum para ninguém, porque ele não tem carisma. Falta-lhe o carisma político, ele não tem o carisma político do Sarkozy e nem sequer tem a arrogância do Copé. Se tivéssemos que escolher neste momento um homem que é capaz de encarnar uma direita, capaz de propor uma solução e chegar eventualmente ao poder, é o Alain Juppé. Pode ser um grande recurso. Ou o ex-presidente Sarkozy, que poderá voltar para as presidenciais de 2017. O presidente Sarkozy, antes de pensar em voltar novamente a ocupar o lugar, o que seria estranho, porque nunca aconteceu com presidente nenhum em França, cada vez que um presidente deixa a presidência, não volta mais. Ou ele é reeleito imediatamente, ou se ele deixa um espaço, um interregno, ele nunca mais será reeleito. Foi o caso do Giscard d'Estaing, foi o caso do Pompidou, nunca sucedeu. Mas se o Sarkozy quiser voltar
ele tem que resolver primeiro os 4 ou 5 problemas de justiça para os quais ele tem que responder. Até agora há um ponto de interrogação. Manuel Jorge, jurista angolano, professor universitário em Paris, era o nosso convidado.